né? Então, os componentes de um triângulo são vértices, lados e ângulos. No caso, a gente sempre está falando aqui de ângulos. Quando a gente falar de ângulo de um triângulo, ou de qualquer polígono, a gente está falando de ângulos internos, tudo bem? Quando a gente quiser falar dos ângulos externos, a gente sempre vai deixar isso claro. Mas vamos lá, configuração do triângulo. Configuração. Esse triângulo tem cara que é o Windows 10. Não tem nada a ver. 16 GB de memória Eita, RAM. tem um bocado de coisa aqui. Peraí, viu, gente? Eu vou ter que apagar essa tela aqui. Eu pensei que Tô tinha muito apagado. engraçado hoje, professora. Acordei de bom humor. Quem? Você? É. Por que eu não sei, não tem motivo. Às vezes acontece. Esse triângulo aí é o triângulo gamer. Então, deixa eu botar aqui novamente. A, B, C. Esse aqui e esse aqui. Então, configuração de Pra mim, o seu áudio tá muito baixo. Tipo, muito baixo. Tudo bem. Então, considerando esse triângulo aí. Melhorou? Uhum. Então, considerando esse triângulo que eu escrevi aí, vamos analisar a configuração dele, certo? Para construir esse triângulo aqui, eu já construí ele direto. Mas se fosse construir o passo a passo, o que é que eu deveria fazer? Eu deveria marcar 3 pontos não colineares e, a partir disso, ligar cada ponto por um segmento de reta. Como assim? Marco aqui 3 pontos. Um ponto aqui é o A, o outro ponto é o B, o outro ponto é o C. E aí, eu ligo esses pontos que estão aí. Eu ligo de A para B, eu ligo de B para C e ligo de A para C também. A partir disso daí, lembra como é que a gente definiu ângulo? Ângulo é aquela região ali concentrada entre a união de duas semirretas, certo? Se a gente fizesse de conta que esse lado aqui, ó, AB, na verdade, é uma semirreta que cresce lá para cima. E o lado AC também é uma semirreta que cresce aqui para o lado. Então, a gente poderia considerar esse ângulo em A aqui, certo? Tudo bem? Tudo. Da mesma forma, pensando exatamente da mesma maneira, a gente pode marcar, então, que isso daqui é um ângulo e isso aqui embaixo também é outro ângulo. Então, qual é a configuração de um triângulo? Todo triângulo tem sempre esses 3 itens aqui que eu vou escrever para vocês. Eles têm vértices, que nesse caso são os pontos, que são as quinas, as pontas do nosso triângulo. Nesse caso aí, os vértices são os pontos A, o ponto B e o ponto C. Tudo bem? Além disso, a gente tem também os lados do triângulo. O que seria o lado de um triângulo? Seriam os segmentos de reta que formam o nosso triângulo aí. Então, por exemplo, quem seriam os lados desse triângulo? Alguém pode me dizer? O lado são os segmentos de reta que formam o triângulo. Dessa forma, quem são os lados desse triângulo aqui? Lados são segmentos de reta. Lados são segmentos de reta. Quem são os lados desse triângulo?
Tan, tan, tan. E A para B, B para C. Tá comendo bosta? Menino! Então. Oxe, eu tirava da sala. Os lados do triângulo são os segmentos AB, o segmento BC, o segmento AC, certo? Lembra a notação? Lembram aí, notação de segmento de reta? A gente escreve o ponto que começa o segmento, o ponto que termina e passa um traço simples lá em cima deles para dizer que é segmento, certo? Certinho. Nítido. Beleza. E, além de vértices e lados, a gente tem também os ângulos. Ângulos. Isso. Menino esperto. Então, a gente pode escrever ângulos de algumas maneiras, certo? Por exemplo, Certo. eu posso escrever o ângulo em A dessa forma, o ângulo em B dessa forma e o ângulo em C dessa forma. Ou eu posso escrever, ó, B, A, C, A, C, B e A, B, C. Por quê? Olha só, se eu pegar esse segmento aqui com esse segmento aqui, eu determino esse ângulo aqui, certo? Se eu pegar esse segmento BA com o segmento AC, eu determino esse ângulo em A. Então, como é que a gente escreve? BAC. Da mesma forma, se eu pegar esse segmento daqui de baixo com esse segmento aqui de cima, eu obtenho esse ângulo aqui, certo? Como foi que a gente aprendeu que a gente escreve esse ângulo? A, B, C. E o chapeuzinho no C. A senhora chamou o C de B. Aqui, ó. A, C, B, chapéu no C. Esse ângulo aqui. Da mesma forma, se eu pego esse segmento daqui com esse segmento daqui, eu tenho esse ângulo aqui entre esses dois lados, certo? Então, como é que eu posso escrever isso? É o segmento que começa em A, passa por B e vai para C e forma um ângulo em B aqui. Então, ó, A, B, C, chapéu no B. A gente põe sempre o ponto onde está o ângulo no meio, certo? Certinho. Põe o chapéu nele. Pronto. Então, para escrever ângulos, a gente pode escrever ou dessa forma aqui de cima, ou essa forma aqui de baixo, certo? Tanto faz. Tem que botar o acento circunflexo. Exatamente, para indicar que a gente está trabalhando com ângulo. Então, as configurações de um triângulo são essa daí. Todo e qualquer triângulo que você vem trabalhar sempre vai ter essas três características. Sempre vai ter vértices, lados e ângulos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Então, deixa eu apagar esse triângulo aqui de baixo por enquanto. Então, condição de existência de um triângulo. A gente não pode simplesmente desenhar um triângulo e dizer que eles têm um lado qualquer. Para um triângulo existir, ele tem que obedecer uma regrinha básica. Por exemplo, se eu pegar
esse lado menorzinho aqui, ele sempre tem que ser menor que a soma dos outros dois. E isso tem que valer para todo e qualquer lado do triângulo. Como assim? Ó, vamos dizer, por exemplo, que esse segmento aqui, ó, AB, mede X. Vamos dizer que o segmento de B para C mede Y. E vamos dizer que o segmento de A para C mede Z. Então, o que é que a minha condição de existência diz que tem que acontecer? Sempre quando eu pegar X, ele tem que ser estritamente menor que quando eu pegar o Y e somar com o lado Z. Da mesma forma, isso não tem que valer só para esse lado, tem que valer para os outros dois também. Então, por exemplo, eu não peguei esse lado e disse que ele tem que ser menor do que esse mais esse. Então, se tem que valer para todos os lados, significa também que quando eu pegar esse lado Y, que mede Y, ele também tem que ser bem menor, estritamente menor, do que a soma dos outros dois que sobraram. Da mesma forma, eu tenho que verificar também que esse lado Z aqui tem que ser também estritamente menor do que a soma dos outros dois que sobrou. Então, a gente tem que pensar basicamente o seguinte. Um triângulo existe se, quando eu pego um lado, ele tem que ser exatamente menor do que a soma dos outros dois, independente do lado que eu pegue. Tudo bem? Tudo. Pronto. Então, isso que eu escrevi aqui embaixo não é a única coisa. Além de valer isso daí, tem que valer Y também é menor do que X mais Z, e Z também é menor do que X mais Y. Todo mundo já está habituado com os sinais de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, né? É, né? Não, né? Talvez não. Peraí que a gente escreve isso aqui do ladinho. Deixa eu escrever aqui do ladinho de V. Olha só. Em matemática, a gente lida com alguns símbolos para mensurar comprimentos, tudo bem? A gente usa esse sinal, usa esse sinal, usa esse sinal, esse sinal. Claro, tem outros, mas os que vão importar para a gente por agora são esses daqui, tudo bem? Os que eu botei aqui em vídeo, viu? Deixa eu até chegar aqui para o cantinho. Porque esse daqui é só uma observação. Esse primeiro sinal aqui, ó, é para dizer que o número que vem antes é menor do que o que vem depois. Ou seja, isso é o sinal para menor. Esse segundo sinal aqui é para dizer que o número que vem antes é maior do que o que vem depois. Eu sempre me atrapalho com esses sinais. Pronto, eu vou dar uma dica que vai ser supimpa e ninguém vai se perder mais. Quem é maior e quem é menor. Esse terceiro sinal aqui significa que o que vem antes pode ser menor, mas também pode ser igual do que o que vem depois. Então, isso daqui é para menor ou igual. Véi, por que sempre dificulta as coisas? Por que não pode ser maior que, menor que? Só isso, igual. Por exemplo, Dificuldade, gente. 2 é menor ou igual que 8 dividido por 4. 2 não é menor do que 2, mas 2 é exatamente igual a 2, não é? Matemática, assim, uma matéria a ser estudada pela NASA. Então, e esse último sinal aqui, ó, é para dizer que um número pode ser maior, mas também pode ser igual ao que vem depois. Como assim? Por exemplo, vamos lá. Isso daqui significa, eu posso usar, por exemplo, e dizer que 3 é menor do que 7. Com esse sinal aqui, eu digo, por exemplo, que 8
é maior do que 4. Ai, meu Deus, 10 minutos. Com esse daqui, por exemplo, eu digo que 2 é menor ou igual do que 8 dividido por 4. E com esse daqui, por exemplo, eu posso dizer que 3 é maior ou igual que 6 dividido por 2. Como é que a gente faz para diferenciar um sinal do outro? Ó, os dois que importam são esses dois primeiros aqui, certo? Deixa eu trabalhar aqui. Ó. São esses dois daqui, certo? Porque se você souber quem são esses dois símbolos aqui, obrigatoriamente você vai saber quem são esses dois símbolos aqui de baixo, tudo bem? Quem criou uma Presta atenção que essa dica aqui é show. Como é que a gente faz para não se perder? Os símbolos são ou esse daqui, ou esse daqui, certo? O que é que você vai fazer? Você vai traçar uma retinha na seta de baixo. Agora, observe. Quando eu passei a retinha nesse traço de baixo, que número ficou parecendo esse daqui? 4, 4. Que número ficou parecendo esse daqui? 7. Uhum. 7. 4 é menor do que 7, certo? 7. Então, Uhum. esse é o sinal para menor e esse é o sinal para maior. É só passar o traço. Quando tu vê que ficou igual a 4, é sinal para menor. Quando vê que ficou igual a 7, é sinal para maior. Eu só digo uma coisa. Quem criou esses rolês da matemática aí tá numa fase horrível da vida. Não dava não, que isso daqui salva a nossa vida. Melhor do que ficar escrevendo um monte de coisa. A gente só usa assim, né? Agora vai salvar Eu bastante. acho que ele foi traído. Aí, pra se destressar, criou Aí matemática. começou a jogar Free Fire. Aí começou a jogar Free Fire, se estressou Vocês, mais ainda. vocês só jogam Free Fire hoje. Porque a gente não, né? Que eu nasci agora. Mas porque várias pessoas desenvolveram a matemática e a física ao ponto da gente poder criar um computador e usar a linguagem de programação. Se não Eu ia fosse dizer uma coisa, mas tô com as medo. mãos humanas, não teria. Então não é obra da matemática, é obra do homem que criou, que botou sua obra. Eu ia dizer uma coisa, mas tô com Não medo. foi o homem que criou, foi ele que desenvolveu o raciocínio. Se a Mesmo gente assim, não tivesse Mas não matemática, devia. se a gente não tivesse matemática, vocês não iam jogar no computador, vocês não iam usar computador, vocês não iam usar telefone, nada desse tipo. Tem matemática. Porque tudo que é desenvolvido com cálculos bastante precisos, amado. Vai E pior que é verdade. Vocês iam estar jogando pedra, iam estar jogando 7 pedras, esconde. Pior E que é olha lá. verdade. Oi. Ô, bro. Eu Oi. ia dizer uma coisa, mas tô com medo da senhora. Não diga mesmo não, porque se for pra ofender a matemática, eu vou reprovar todo mundo nessa sala. Estão me entendendo? Não, que é matemática, não. Não é matemática, não. É a senhora. Eu gosto de matemática. Eu gosto de matemática. É que a senhora falou assim mesmo. É a gente que criou esse negócio, a senhora pegou e falou. Eu não, porque eu nasci agora, né? Sim. Então, Ô, Danilo, eu ia falar que... de novo a minha idade, Danilo. Duas vezes já. Eu vou reprovar todo mundo. Eu tô vendo isso. Agora tá melhor, né, professora? Tem uns 50 anos. Ô, menino. Menino, tu não põe palavra na minha boca, menino. Vamos terminar a nossa aula. Vamos terminar, quer dizer, deixa eu terminar de falar o que resta. E aí a gente termina a nossa aula por hoje e continua falando sobre triângulos na aula de quarta-feira, tudo bem? Olha, aqui a gente já viu as configurações de um triângulo, ou seja, a gente já viu os objetos que ajudam a criar, formar um triângulo, certo? Que são os vértices, os lados e os ângulos. E a gente viu também a condição de existência de um triângulo, certo? Tem uma coisa que é muito importante. E a gente não pode esquecer nunca, porque a gente vai carregar isso pelo resto da nossa vida, quando a gente estiver trabalhando com triângulo. É um conhecimento muito importante que pode salvar nossa vida em várias situações. Olha só, não importa... Oi? Trabalhando o quê? Trabalhando a confiança? Eu esqueci o que eu falei já.
Tô dizendo que a senhora... Deixa eu falar. Ó, espia. Olha só. Não importa como seja a cara do triângulo. Não importa se ele é acutângulo, obtusângulo, não importa se ele é reto, não importa o formato que o triângulo apareça. Se é um triângulo, sempre, 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 todas as vezes que você somar os ângulos internos, essa soma sempre, sempre, sempre vai dar 180 graus. Ou seja, sempre que a gente fizer, ó, ai meu Deus, quando a gente pegar a medida do ângulo A, somar com a medida do ângulo B e ainda somar com a medida do ângulo C, isso sempre, em todas as hipóteses, tem que dar 180 graus. Senão, a gente não está falando de triângulo, viu? Aí dá. 60, 60, 60. Isso se você estiver trabalhando com um ângulo equilátero, né? Mas pode ter diversos tipos de triângulo com diversos tipos de triângulos lá. Isso, na aula que vem, a gente vai ver os tipos de triângulo que são. Equilátero, equilátero, isósceles, escaleno. Isso com relação aos lados. Com relação aos ângulos, a gente vai ver que podem ser acutângulos. Oi? Só isso. Eles acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Mas a gente vai ver direitinho o que é que diferencia cada um entre eles. Tudo bem? O obtuso, eu esqueci qual é o do obtuso. Não sei se é menor ou se é maior do que 90. Acho que é menor. O reto, retângulo. Se um ângulo é obtuso, ele tem medida, como é a medida dele? Maior do que 90 graus, né? Maior do que 90 graus. Isso. Então, um triângulo, ele é obtusângulo quando pelo menos um dos ângulos internos é maior do que 90 graus. O agudo é quando ele... Todo mundo é menor que 90. Exato. E o outro é quem retângulo, mesmo? Retângulo significa que tem um ângulo reto. Ou seja, em alguma das quinas lá vai ter um ângulo de 90 graus. Entendi. Tudo bem? Então, professora, senhores... a aula é boa, mas se quiser animar um pouquinho, só me contratar que tô aqui. Eu cobro barato, R$10 só. Cada animação. Não precisa não, meu filho. Não precisa não. A gente vai um interagindo com o outro aqui. A gente vai se divertindo. Eu não tenho dinheiro para isso, não. A não ser o povo tudo calado. Então, mas alguns ainda falam alguma coisa. Mas, então, é isso. A nossa aula já acabou. A gente se vê de novo quarta-feira, se Deus quiser. Nossa, que triste. Olha, João, você fica falando essas coisas, fica aí usando de ironia, eu vou te reprovar, tá me entendendo? Mas não é dois alunos, não. Não é dois alunos, calma aí. Logo dizer uma coisa, viu? Dizer uma coisa. Sim. A professora está cometendo uma falácia argumentativa, que é apelo à autoridade, e como é a professora, está dizendo que vai reprovar nós. Pois é. Filosofia que ensinou, reclame com ele. É, né? Então, eu não vou falar mais nada, não. Vocês só vão pegar o boletim de vocês lá e vão ver uma surpresa. Ó. Eu vou estar passado mesmo. Quando a senhora não tem um argumento, a senhora pega uma falácia argumentativa. Agora já Ô, Danilo, fique quieto, Danilo. E vocês ficam aí de chacota com minha cara, dando graças a Deus que a aula acabou. Eu não digo nada a vocês, tá me entendendo? Eu gosto da aula. Roblox. A melhor parte, só é maravilhosa, mas a melhor parte é quando acaba. É assim, uma animação. Roblox 2. Ai, doeu. Eu vou anotar aqui, Rodolfo, tá reprovado. A senhora é boa, uma boa professora, uma boa profissional, mas assim, professora, matemática e Rodolfo são coisas assim que adversas. Ai. Tá bom, gente. Então, a sala vai fechar. Tchau pra vocês, até quarta. Tchau.